19 de janeiro, quinta-feira, dia vermelho em toda a linha, em todas as bolsas, seguido do dia de ontem. Não seria uma surpresa as bolsas europeias começarem com gap down. A surpresa foi que elas não pararam de cair. Em todo caso, vamos começar pela questão que eu coloquei no Discord, no seguimento daquilo que o Felipe falou, de fazermos a live com participação de membros no Discord, ou seja, a ideia será ter algo mais dinâmico. Será a primeira vez, por isso pode ser um falhanço autêntico ou não. Aquilo que eu pedia era que quem não está no Discord fosse à descrição do vídeo, que tem lá o link, e votasse, indicasse qual seria o seu interesse, o visto se quiser participar, o ok se não quer participar mas concorda, e a setinha para baixo caso acham que não é uma boa ideia. Olhando então para a questão das ações do dia de hoje, as coisas foram sem dúvida vermelhas. O destaque, como é normal, vai para aquela que mexe mais. BCP caiu 4%, creio que é o segundo dia consecutivo em queda, e a EDP Renováveis, ou seja, sinceramente está completamente distante daquilo que é não só a EDP como a Greenvolt. Não sei se está a acompanhar o setor ou não. Aquilo que eu sei é que 4% são 4%. Tudo o resto vermelho, umas mais do que outras, mas sensivelmente é digamos o cenário geral, tirando aqui a REN. Olhando para Estados Unidos, as coisas estão, não é? Indústria a cair, tiveram uma corrida enorme, é natural. As tecnológicas a acompanhar, finanças, as defensivas também estão em queda. A única coisa que está a subir são os serviços de comunicação, muito por força da Meta, e eu não faço a mínima ideia porque a Meta hoje, pelo menos do meu portfólio, é a única que está positiva. Olhando para o mapa, é fácil de perceber, até a Google e Meta estão as duas, eu não sabia. Estão as duas positivas, não sei se houve aqui alguma notícia para o setor ou não. Tudo o resto praticamente negativo, ou seja, um dia bastante vermelho. A Tesla, eu vi na abertura, andava a batalhar para ficar positiva e estar positiva. Ela chegou a estar a subir a 1% ou 2%, algo assim, e depois simplesmente acompanhou o resto do mercado. Em termos de calendário, hoje, o que é que saiu que poderia ter despoltado isto? Na realidade, aquilo que saiu muito tarde, porque o movimento de queda começou bem mais cedo. Mas a questão do desemprego, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos continuam a cair, e isto é um mau sinal na questão de que uma das diretrizes, digamos assim, do Fed é que o desemprego tem que aumentar, ou seja, este valor tem que aumentar. E tem que aumentar porquê? Porque realmente significa perda de poder de compra e que a inflação vai abaixo. Ou seja, eles querem destruir o emprego, mas não estão a conseguir. De resto, não houve assim nada de muito relevante que levasse a isto. Por vezes os movimentos técnicos são assim. Eu partilhei no Discord, creio que foi hoje, para manter viva a ideia. Foi hoje. Esta é a contagem mais negativa, e atenção, ela não termina aqui. Se eu fizer Open in Browser, acho que é mais fácil de ver. Ela não termina aqui. Porquê? Porque está a fazer a onda 1, depois faz a onda 2. Esta seria o final da onda 3, 4, 5. Ou seja, os tais 3.200, os tais 2.800, que também já vi, ainda está em vigor. Para já, a única coisa que aconteceu foi que ficou caladinho neste dia, quando fez o movimento para cima. Mas, tirando isto, é só uma questão de vos manter viva a ideia de que ainda não estamos fora
da zona de bear market. Bem pelo contrário, se nós olharmos para o Standard & Poor's, aquilo que nós vemos é que, eu até posso meter aqui na visão semanal, só para ficar mais simples de ver, é que temos 1, 2, 3, 4 rejeições. A única diferença, podemos incluir esta aqui e dizer que são 5, a única diferença é que normalmente, sempre que houve rejeições, houve fortes quedas. Normalmente. Tirando aqui assim, mas não voltou a visitar a linha de tendência. Por isso, eu ainda mantenho bullish, mas vejam como é que a semana está a terminar. Se amanhã não houver um movimento bull, as coisas vão ficar muito, muito deterioradas e a favor do lado dos bears, porque depois o pivô começa a ficar aqui assim em baixo. E basicamente este movimento aconteceu rapidamente. Foram 2 dias, né? Em 2 dias passámos dos 4.000 para os 3.900, esta zona. Eu sigo o Standard & Poor's, mas os futuros, porque dá-nos uma ideia mais precisa daquilo que poderá estar a acontecer durante o dia. Eu aconselho todos a fazer isso e é fácil perceber porque, vejam, isto foi a abertura, fomos até à Moving Average, tentámos voltar a romper, não conseguiu, veio para baixo. No Standard & Poor's em si, nós não vemos nada disto. Nós basicamente olhamos e dizemos, para já está aqui, não é? Não há motivo nenhum para rejeitar aqui. Quando olhamos para os futuros, que têm 30 minutos de diferença e têm um trajeto anterior, não é? Antes do pre-market e isso, dá para entender que as coisas têm uma lógica técnica. Mas vamos retomar então aqui ao nosso índice, o PSI. O movimento também de certa forma foi técnico. Fomos até à Moving Average a 50, ou seja, a rejeição na 13 e fomos até à de 50. Significa o quê? Significa que as coisas não estão assim tão bullish quanto isso. Porquê? Porque a queda foi forte. Tinha que haver um sell-off, mas pelo menos que prendesse muita gente aqui, né? E voltasse aqui e fosse uma coisa mais estável. Não foi. Basicamente, eu estava a ver agora há pouco, aqui há 1 hora, basicamente nem testámos aqui esta resistência, foi simplesmente pressão de venda. E esta zona não serviu como suporte, pelo contrário, serviu logo, foi como resistência. Portanto, para já, 50% de retracement não é assim tão mau quanto isso. Eu prefiro 38, manter as coisas muito bullish. 50 já começamos a ficar naquela zona mais neutra. O Golden Pocket é um target para os bears. Para os bulls agora queremos ver movimento, mas estando abaixo da Moving Average, podemos ter um Dead Cat Bounce até às Moving Average. Vamos ter aqui resistência muito forte nos 5.900. De resto, temos que esperar agora que a estrutura se desenvolva, que é isso que eu costumo dizer nas quedas. Enquanto a estrutura não se começar a desenvolver, ou seja, a estabilizar, nós não podemos estar a acreditar que as coisas vão inverter rapidamente. Há dias que sim, mas em maior parte das vezes elas não invertem rapidamente. IBEX também uma queda forte, 1,5%, foi até à Moving Average. CAC não chegou a ir à Moving Average, mas quase 2%, e o DAX a mesma história. Ou seja, apesar de tudo, existem muitas bolsas que a estrutura mantém-se bullish. E eu volto a chamar a atenção. Nós rompemos uma zona importantíssima. Vamos mudar aqui esta cor para roxo. Importantíssima. E porquê é que eu digo que ela é importantíssima? Porque tínhamos aqui vários níveis de resistência e que acabámos por ultrapassar, e neste momento só estamos a ir testar suporte. Se realmente houver suporte e rompermos este máximo, vamos ficar completamente bullish. Agora estamos na expectativa, tão simples quanto isso. Quanto ao Standard & Poor's, basicamente fez um gap down onde tinha feito o gap up. Eu creio que isto foi para aí num dos dados da inflação, logo foi. Mas basicamente deixámos a gap em aberto.
perdemos muitas moving averages, sem dúvida. Existe suporte nos 3.850 para já, e como vocês podem ver, e este é o perigo destas correções, não é? Mas para já, como vocês podem ver, o RSI está neutro. Isto significa o quê? Significa que temos muito para cair, mas também significa que podemos subir. Eu estaria atento ao movimento nos próximos dias, principalmente amanhã, que vamos ter options. As options, já agora, elas alteraram-se face a ontem, tenho quase a certezinha. Elas alteraram-se face a ontem, isto é para hoje, que não interessa. Amanhã aumentámos aqui a quantidade de calls, que foi aquelas que entraram ontem. Tenho ideia que também estávamos aqui assim em queda. Posso ver isso rapidamente. Quanto é que vamos? 10 minutos, ok. Subscrições. Onde é que está o vídeo de ontem? Está aqui. Essa eu meti aqui as options, não é? Eu espero que sim. Não. Aparentemente esqueci-me de ver as options. É uma pena. Mas pronto, vocês vão ao vídeo dia anterior ou algo parecido e tentam ver se eu apanhei aqui as options ou não. Eu tenho quase... está aqui. Eu tenho quase a certeza que para dia 20 é. Não, isto é Netflix. Spy. Diga-me que eu, pelo menos, metia de sexta-feira. A Spy. Está aqui. Ou seja, nós tínhamos mais ou menos aqui esta zona dos 120 e neste momento estamos mesmo nos 120. Ou seja, significa isto o quê? Em termos de preço, onde é que nós estamos neste momento? Nós estamos aqui. 387. Existe muita proteção nos 385. Portanto, eu não sei até que ponto é que vender nesta altura, que o movimento está praticamente a terminar, a afrouxar, é uma boa oportunidade para entrar, possivelmente, mas a baliza neste momento são 3.800, 4.000. E os 4.000 estão muito distantes. Portanto, eu olharia mais para os 3.900. Em todo caso, tenham isto em conta, é só um dado, não é uma verdade empírica, não é? O movimento semanal, creio que para esta semana, era algo aqui nos 4.050 e basicamente voltar a fechar a gap e nós ultrapassámos-la. E os movimentos semanais, por vezes, daquilo que as options indicam, vale o que vale. De resto, a VIX, num dia como hoje, não é? Que os índices estão a cair, como vocês podem ver, mais de 1%, nem se está a movimentar muito, mas rompeu bullish, sem dúvida. No curto prazo, disso não há qualquer dúvida, que ela rompeu bullish. Agora estamos à espera que isto sirva como resistência. Por isso é que eu digo, o dia da manhã vai ser interessante. Tenham isso em conta. A expiração de options, tem muitas options para expirar. Isto poderá ter sido, estes últimos 2 dias, uma forma de defenderem as puts que têm potencialmente. Agora temos que ver qual é a reação, porque tecnicamente a VIX fez aquilo que estávamos à espera, né? Vir à zona de suporte depois de romper e fazer bounce. Mas as coisas podem inverter muito rapidamente. Hoje estão a entrar na mesma bastante puts. Entraram nos últimos 2 dias bastantes puts. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Para já, as coisas estão do lado dos bears e são as que estão no comando. Dólar está a fazer nada, não é o dólar que está a tirar as bolsas para baixo. Eu, por acaso, hoje não vi o Ian. O Ian ontem movimentou e foi um dos motivos para que as bolsas caíssem. O petróleo está a fazer o bounce, está a fazer um movimento bastante técnico, está à espera do breakout. Não se esqueça, isto é uma zona de breakout. Se romper principalmente aqui esta zona dos 82,5, as coisas começam a ficar bullish para o petróleo e o expectável seria voltar para os 90. Eu li qualquer coisa que o JP Morgan disse que não é expectável que
o petróleo ultrapassa os 90 durante este ano. Ultrapassar os 90, pelo menos mencionaram o target, é 90 e parece-me que é algo que nós devemos acompanhar. As obrigações continuam a cair, também não é por aqui, ou seja, está tudo, já agora as TLTs que têm estado a fazer retracement, mas como vocês veem, a TLT não está a fazer aquilo que os índices estão a fazer. A realidade é esta, eu creio que já mencionei uma vez, as obrigações, né, as obrigações de tesouro acham o fundo primeiro e só depois é que as ações acham um fundo também. Para já as coisas estão muito, muito interessantes. Vejam o que aconteceu. Não é? Rompeu a linha de tendência que nós tínhamos aqui, testou o suporte na linha de tendência e fez bounce. Se começar a romper aqui os 110, as coisas ficam bullish para os tesouros, para as obrigações e as cotadas dos índices. Mais cedo ou mais tarde vão acompanhar, mas até lá, aquilo que estamos a ver é que o Standard & Poor's não está a acompanhar muito. Quem está a dar boas indicações? Sem dúvida, as cripto. E porquê? Porque, basicamente, vejam, rompemos, viemos ao suporte. Boa indicação. Fizemos bounce. Boa indicação. Num dia que os índices estão a cair 1%, hoje a Bitcoin está a fazer o oposto. O que é isto? Não interessa. A questão é, vamos acompanhar principalmente aqui a zona dos 20 mil. Se começar a perder a zona dos 20 mil, começamos a ficar atentos à moving average. Como é óbvio, isto vale o que vale. Porquê? Porque se daqui até aqui são 5%, depois de cair mais começamos a ficar atentos aqui e são em intervalos de 5%, né, que estão os suportes. Portanto, tenham isso em conta, mas para já, Ethereum, Bitcoin, o movimento continua a ser bullish. O setor da energia também está a vir à zona de suporte e a estabilizar. O mesmo está a acontecer com os financeiros. O setor financeiro está a chegar à zona mais importante de suporte e está a estabilizar. E as tecnológicas perderam, por causa do gap down, a primeira zona de suporte, mas estão na segunda. Olhando então para a Green Volt, não se movimentou. Num dia vermelho acaba por ser uma coisa positiva. Continuamos com uma tendência de descida, volto a dizer isso, o pivô está muito longe, está aqui em baixo, mas para já eu manteria-me neutro na Bitcoin, na Green Volt, atento, mas neutro. Não há aqui movimento nenhum bullish nem bearish. Aquilo que existe é, perdemos pivôs e entram compradores em ação. Tentamos romper pivôs, não conseguimos. Tão simples quanto isso. Já e o volume até foi elevado aqui na EDP Renováveis. Já agora vamos ver se respeitou os 20,82. De certa forma. Um grande problema é que, né, perdeu o suporte, virou resistência e depois volta cá para baixo. E esta zona, apesar de tudo, conteve-a durante 2 horitas e depois simplesmente veio por aí abaixo. Honestamente não sei se foi alguma notícia para estar tão diferente das restantes. A realidade é que estamos no Golden Pocket neste momento e existe sempre a possibilidade de vir aqui aos 20,22, onde temos aqui algum suporte. Agora, eu acho que a parte mais importante é ver a reação quando houver o bounce, porque estamos oversold. Eu digo ver a reação, não digo entrar. Porquê? Porque é expectável que haja bounces. Só que os bounces podem ser 1 ou 2% e depois virar rapidamente. Mas a estrutura não é assim favorável aos bulls neste momento. EDP, estamos a começar a fazer, espero eu, o tal cup and handle. Vamos ver como é que isto se desenvolve também. Porquê? Porque depois de um período longo a subir, poderá ter também um período chato a descer, né? O meu campo handle desenhado aqui à mão e a olho, como diz o outro, basicamente seria nos próximos 2 meses e meio, vamos andar aqui a fazer um movimento de queda. Para já, atentos à zona de suporte, de resto não podemos dizer que ela está bullish, porque começámos a perder aqui suportes e pivôs. BCP,
o movimento foi técnico também, não é? Subida apoteótica, descida em 2 dias, foi o quê? 10%? Do máximo até ao mínimo? Quase. Este é o BCP. Quem não conhece o BCP, fica fora. Literalmente. Quem não faz aquilo que o Filipe fez, ou seja, tinha um plano, desenvolveu o plano, saltou fora quando atingiu os seus objetivos, apesar de eu achar que não é necessário sair com tudo, mas foi a opção dele. A realidade agora era, está com dinheiro no bolso e o Filipe está a tentar moving average. Não está, espero eu, a fazer entradas repentinamente, está à espera que a estrutura se desenvolva, e a estrutura está-se a desenvolver, para já. Porquê? Porque temos aqui esta zona dos 18,36 até mais ou menos aos 17,96, que é uma zona de suporte, de estabilização. Aqui é onde existe a acumulação ou a distribuição. Para já estamos a respeitar a moving average. Olhem para os pivôs, fiquem à espera do movimento o movimento bullish é respeitar simplesmente estes mínimos e começar a romper as moving averages e voltar a fazer o movimento para cima. Este é o movimento mais bullish. No entanto, este tipo de paragens, tal qual como aqui, né? Este tipo de paragens não significa que vamos para cima. Pelo contrário, muitas das vezes, já que a sequência é de queda, significa que só aliviamos um indicador para depois voltarmos aqui aos 17,50. Portanto, fiquem atentos, façam gestão. Para já é isto que o BCP está a fazer, e o BCP é sempre aquele monstro. E vocês já sabem, quando mexe, mexe. Galp fez gap down, recuperou, rejeição na moving average. Para já as coisas mantêm-se bearish, mas estamos a desenhar aqui assim aquele triângulo, né? Pelo que vamos ver o que é que ela faz, porque estes triângulos são muito neutros e rompem para qualquer lado. O suporte mantém-se aqui nos 12, 14, a resistência mais importante para ultrapassar neste momento até são os 13, 11. A nós, no dia 2, contrariou os restantes, fez gap up, veio para a zona de suporte, mantenho, ela está bullish, ela mexe pouco. Para quem gosta de volatilidade, não é a cotada certa, mas o movimento dela hoje é bullish, veio até a zona de suporte, apesar de ter rompido o pivô de ontem, mas veio até à zona de suporte e, como vocês veem, a 1 hora, basicamente fizemos bounce na moving average a 50 e depois viemos fazer bounce nas moving averages acima. As coisas para já mantêm-se bullish, muito atentos aqui assim a esta zona, principalmente aos 3,90, para ver o que é que acontece quando ou se vier aqui. De resto, nada de mais. O mesmo acontece com os CTTs. Facto, furou esta zona importante. Ontem rompeu-a, isto é um breakout autêntico, rompeu-a e o mercado hoje fez com que as coisas caíssem, não é? A realidade é que a queda acabou por ir a zonas que nós já estávamos a contar e foi onde houve o bounce. Quer dizer, a 1 hora, se vocês forem a ver, apesar de ter furado a moving average, a realidade é que o bounce aconteceu exatamente na zona que nós estávamos à espera. Notem, tal e qual como todas as outras, perde o suporte, certo? Tenta romper, não consegue, alivia um pouco, tenta romper, conseguiu. Para já as coisas parecem bullish, mas eu chamo a atenção, máximo mais baixo, máximo mais baixo, e os mínimos também são mais baixos. Portanto, atentos aos próximos 2 dias, provavelmente, nos CTTs. O pivô agora está, neste momento, nos 3,34, o suporte na zona dos 3,27 até aos 3,24. Jerónimo Martins continua a ser um ativo com underperformance. Perdeu o pivô, depois de 2 martelos, que seriam 2 velas de reversal, ou seja, tentar voltar lá para cima, simplesmente perdeu esta zona, está bearish, muito provavelmente vem aqui para os 19,48, não é garantido que vá lá, não é, literalmente, porque
estamos a criar divergências, não é? A 1 hora. Atenção que estas divergências, por norma, corrigem para cima, porque é uma divergência bullish, mas a realidade é que quando se diz por norma, né, usualmente, a maior parte das vezes, significa que há sempre outliers. Mas pelo menos temos essa divergência. Já ontem tínhamos, de certa forma, por isso é que eu estava convicto que isto não ia acontecer, mas foi o que aconteceu. Fez um flash para baixo, não corrigiu a divergência, muito pelo contrário, só a aprofundou. Vamos ver, ela vai ter um bounce em breve. É uma sacanagem autêntica ter perdido aqui os pivôs. Poderá acontecer amanhã de vir aqui e depois voltar para cima. Poderá acontecer amanhã de simplesmente vir aqui e voltar aqui para esta zona. Ninguém sabe. Eu acho que esta é uma cotada que está bastante complexa, né? Com esta zona aqui de distribuição, esta lateralização. Agora ficamos todos na dúvida se isto é mesmo uma distribuição ou não. E se hoje foi só um dia estranho, não é? Sinceramente acompanhe, os níveis estão definidos. Ela perdeu os 19,88, fechou abaixo. Amanhã vamos olhar para os 19,48. Caso consiga recuperar, temos que olhar para aqui para os 20,42. A Sonai mantém-se dentro do canal ascendente. Perdeu o pivô de terça-feira, voltou à zona de suporte, é onde ela está. Também tem que ter um bounce para manter a estrutura. Altri está a estabilizar da queda, continua a fazer mínimos, continua a fazer máximos cada vez mais baixos, por isso ela continua bearish. Existe forte possibilidade de virmos para aqui, principalmente depois de perder aqui a zona dos 4,75. Mas também existe a possibilidade de fazer, tal como fez antes, fazer bounce aqui. Para já a estrutura mantém-se em queda, pelo que é desinteressante fazer entradas. Quanto à Navigator, eu creio que o gráfico fala por si, né? O volume está a começar a desaparecer, que é uma coisa boa, mas continua a ser elevado. Continua a haver aqui esta possibilidade de vir aos 3,04, sem dúvida. Esperem que a estrutura estabilize. Para já ela não está a estabilizar, pelo contrário. A pressão de venda é tanta que ela não está a fazer mais nada senão a cair. 4 horas, foi 4 horas não, foram 3 horas tremendas de queda, depois 5 ou 6 horas a tentar romper uma resistência, não consegue e simplesmente continua a ir para baixo. Esta parte final está a estabilizar, não significa que devem fazer entradas, vocês têm que olhar pelo menos a 1 hora, porque a realidade é esta, enquanto não furar as moving average, não temos interesse nesta cotada. A forma como ela caiu, né, é muito, muito estranho. É muito estranho. A questão do downgrade, a saída de fundos e isso, eu costumo dizer assim, um fundo para sair tem que ser outro fundo a entrar. Não há compradores particulares que tenham capital para investir, por exemplo, só aqui sim nesta queda, foram 800 mil ações, isto dá cerca de 3 milhões e meio de euros só aqui. 700 mil, se fossem 800 e o preço fosse 3, dava 2 milhões e 400. Portanto, um fundo quando sai, entra outro. Não, ou entra ou reforça o outro. Não há dúvida nisso. No entanto, os fundos funcionam da seguinte forma. Eles fazem um estudo, olham para aquilo que o dividendo pode dar, e dá, e somam as duas e dizem, estou confortável com as quedas. Vou reforçando, porque se antes o dividendo aqui era, vamos supor, 5%, aqui agora já vai nos 7%, face ao valor de compra. Portanto, tenham isso em conta, mas para já, Navigator não está interessante de forma alguma, como é óbvio. É uma queda muito profunda, ela vai dar um bounce, só que eu temo que o bounce possa ser algo assim, não é? Algo muito pequenino para depois voltar a cair. Para já, perdemos o pivô mais importante, essa é a realidade, vai ser aqui a resistência, e em termos de suporte, vocês estão a ver aquilo que estamos a perder, não é?
é um suporte importante e simplesmente limpámo-lo. Hoje nem sequer tentou, apesar do mercado também não ter ajudado. Quanto à Mota-Engil, continua bullish, chegou à resistência, target atingido, ou seja, quem fez entradas nos breakouts, né, aqui assim nesta zona, vamos tirar isto daqui, que isto já não está válido, mas quem fez a romper aqui assim esta zona, basicamente definiu pontos de saída, uma pequena parte aqui, ou então entrou quando rompeu aqui, porque foi o dia de maior volume, sem dúvida, a outra parte na primeira resistência, o restante na segunda. Agora estamos à espera para ver se ela vem aqui aos 1,33 para começar a desenvolver o bounce na Moving Average. Enquanto não fizer isso, podemos lateralizar aqui assim nesta zona, que é uma lateralização saudável, ela mantém-se bullish. Eu tirei daqui o target do Head and Shoulders, continua a ser a vir aqui para cima, mas aquilo que eu costumo dizer é assim, quem faz entradas aqui quer ganhar 3% e poderá abdicar de muito mais, ou seja, risco-recompensa não vale a pena. Quem entrar aqui tem a Moving Average, 1,68 e basicamente depois fica a olhar para os 4,79 ou 5% de ganho se vier testar o máximo anterior. Mas está bullish para já. A REN, num dia negativo, o que é que a REN faz? Faz parte do grupo das defensivas, simplesmente fica positiva face ao dia de ontem e continua a não fazer nada. Portanto, interessante de acompanhar, volto a dizer, não quer dizer que elas fiquem bullish ou bearish, mas acompanhem estes níveis na REN, ela poderá fazer um movimento também muito interessante para quem, principalmente quem quer. Eu não digo os dividendos, porque os nossos dividendos não são mensais, nem trimestrais, nem coisa parecida, pelo contrário, são anuais e depois podem dar um extra em dezembro, ou seja, para quem quer viver dos dividendos nestas cotadas, entra quando vê que elas estão oversold ou coisa parecida, não é? Porquê? Porque é o melhor ponto de entrada. O melhor ponto de entrada não é aqui, o melhor ponto de entrada não é aqui, o melhor ponto de entrada é quando ela começa a inverter, fica bullish, entramos aqui, deixamos-la rolar, porque basicamente aquilo que nós asseguramos foi, eu comprei um breakout, enquanto eu não perder o breakout fica à espera de dividendo, e aqui tivemos um pequenino, mas tivemos um. De resto não muda nada, eu creio que já está desde dezembro, né? Finais de dezembro, há um mês praticamente que ela não faz nada. Vamos olhar para algumas cotadas americanas. Eu recordo, nós estamos neste momento a fazer um bounce, esse bounce não nos vai dar garantia de que coisas ficam bullish, não é? Vocês vejam, estamos a fazer um bounce, fizemos uma doji e estamos a tentar romper a doji, mas eu acho que a maior dificuldade é se romper este ponto. Se rompermos os 3.916, ok, vamos começar a ficar bullish. Porquê? Porque fizeram o flush que queriam, os bears tiveram a oportunidade e agora é a oportunidade dos bulls tentarem fazer alguma coisa. Como é óbvio, os bulls fazerem alguma coisa, esbarrar aqui nos 3.950 a 3.960, mais coisa menos coisa, por estes máximos e esta zona de paragem. Isto está em cima da mesa. Ou seja, os bears vão deixar os bulls lá para aqui, fazem aquilo que se chama a bull trap e depois volta cá para baixo. Ok? Isto está em cima da mesa e é o movimento com maior probabilidade nesta altura. Mas temos que esperar. Já temos um novo pivô. Para quem não acompanhou estes pivôs, principalmente este aqui, né? Quem não acompanhou, agora já tem um novo pivô. Fazer entradas aqui poderá ser infrutífero, mas é bem melhor do que, né? Tipo aqui, rompeu, vou fazer uma entrada. Para quê? Ela vem à Moving Average e depois tem que ficar à espera. Creio que eu falei isso no vídeo, né? Provavelmente quando eu fiz o vídeo, nós estávamos aqui. Temos que ficar à espera. E temos que ficar à espera porque ela está a estabilizar. Poderia ter rejeitado na Moving Average, coisa que não fez. E basicamente ao final do dia, naquela que se chama a Power Hour, ela simplesmente só caiu. Foi uma coisa impressionante. Havia muitas cotadas do meu portfólio que estavam
estáveis, sem stress nenhum, e que de repente começaram a perder os pivôs todos enquanto eu estava a jantar. Isto é o período das 8 às 9. Mas, para já, estamos na zona de suporte, vamos ver como é que isto termina. Vamos olhar para algumas cotadas, nomeadamente o Facebook, a Meta, não nos está a dar sinais de venda, por isso para já mantemos-nos otimistas. Chegámos à resistência, estamos a aliviar. Isto deve ter sido alguma notícia para hoje a Meta e a Google estarem positivas, né? Mas de certa forma elas estão no mesmo ponto. Elas estão naquela parte da resistência, não estão bearish, mas se olharmos, por exemplo, para uma Microsoft, dizemos assim, mas a Microsoft veio aqui, teve a rejeição e depois simplesmente veio para baixo. Eu digo-vos, têm toda a razão. A grande questão é que é assim, estes movimentos explosivos têm sempre retracements, sempre. Nós nunca sabemos quando é que vai acontecer, por isso é que nós nunca tentamos determinar os topos. Nós podíamos chegar aqui e fazer este desenho, né? E dizer assim, vai até ao Golden Pocket. Não, nunca foi ao Golden Pocket, mesmo aqui, ela nunca foi ao Golden Pocket. A grande questão é mesmo esta. Vamos ver onde é que vai terminar este retracement desta subida. Para já, o retracement está nos 50%, está nesta zona aqui assim de suporte. Vamos ver o que é que faz. Mas está negativa. A Amazon, mesma coisa. A Apple, praticamente a mesma história, não é? Netflix apresenta hoje os resultados, por isso, isto é a lotaria. Hoje vamos estar atentos à apresentação dos resultados. Porquê? Porque se as coisas começarem a ficar positivas para a Netflix, amanhã vamos ter um squeeze nas tecnológicas. As chinesas estiveram estáveis na abertura, eu recordo-me que elas estavam até positivas, mas depois acabaram por ceder, como todas as outras, estão praticamente para fechar gaps. O mesmo acontece aqui com a XPEV. A Rivian, bearish, não há discussão, não é? Vejam a tal lateralização, e hoje o que é que faz? Furou o pivô. Veio até aos 123, eu desenhei isto, eu estou a acompanhá-la, né? Foi aquela quando eu perdi dinheiro, agora quero ir buscar o meu dinheiro de volta. Então sim, é o que é. Às custas disto, deixa algumas fugirem, que são bem mais interessantes. Mas a grande questão é mesmo esta. Fechou a gap, veio por aí abaixo, voltou aqui assim a esta zona, estabilizou, certo? E o que é que fez hoje? Foi assim um estrondo. Perdeu pivôs, veio aos 123, por norma fazem um bom bounce aqui. Eu só estou à espera da Moving Average para saber o que é que devo fazer. Porque estes tipos de bounce, para quem tem alguma disponibilidade, estes tipos de bounce representam sempre algum tostão, não é? Claro, aquilo que eu estou à espera é romper a Moving Average a 13. E rompendo a Moving Average a 13 e a partir dos 15,83 mais ou menos, nós começamos a ter assim este upside aqui assim, que são 3%. Já seria possível de eu ir buscar aquilo que eu perdi. A grande questão, eu perdi um pouco... mais ou menos isto. A grande questão neste momento é, será que isto vai acontecer? Porque esta estrutura, aquilo que indica é que ela está doida e não me parece estar bullish. Pelo contrário, né? Vamos ver, está a meio do caminho da parte inferior da Bollinger Band, ou seja, a Bollinger Band está nos 14,65, seria a melhor entrada. De resto, deixa-na estabilizar, acho que é o mais importante. Mesmo acontece com a Tesla, por exemplo, ela chegou a estar positiva hoje, 1%, logo aí foi, e depois simplesmente voltou aqui para a Moving Average. Está bearish? Não. Simplesmente está a testar o suporte anterior. Portanto, otimista nas EVs, otimista, sem dúvida, mesmo que venha fechar aqui a gap, mesmo que venha fechar esta gap, otimista, mas enquanto respeitar esta zona, não tem nada de errado. Se começar a perder esta zona... o target está cá para baixo novamente. Depois, só para finalizar, banca. Está estabilizada a queda, creio que é mais visível a uma hora. Estamos a estabilizar esta queda. Agora, ontem estabilizámos também e depois a abertura é que estragou tudo. Mas a zona de suporte importante, né? Vamos ver se mantemos. Eu não sei se isto...
Não, isto foi um retracement qualquer. É no que dá, não. Eu só acompanho o Bank of America porque a maior parte ela serve, né, de prólogo para o BCP. A questão é, viemos a Golden Pocket, é natural que haja um bounce. Caso haja esse bounce, vamos ficar atentos aqui ao Golden Pocket seguinte, sabendo que temos várias resistências aqui, principalmente nos 34, mas aqui será a tal zona, conhecido com esta gap, a tal zona que se for para ficar bearish, é aqui que entram os bears, por norma, né? Se for para ficar bullish, é aqui que entram também os bulls. Mas há dinheiro a ganhar, portanto, quem quiser, não se esqueçam, seria um swing, e o swing nem eram de alguns dias, que ela pode fazer isto em 2 ou 3. O mesmo acontece com a Wells Fargo, está a fazer paragem, está a lateralizar. Quanto às petrolíferas, gap down recuperou. Praticamente estão todas assim, né? Havia aquela forte possibilidade de elas começarem a fazer um retracement mais forte, visto de serem aquelas que estão positivas durante o ano. E, havia e continua a haver. A grande questão é esta. Nada mudou em termos de dados económicos, vamos dizer assim, desde o ano passado, não é? Continuamos com a inflação alta, apesar dela estar a reduzir. Um dos fatores que tem trazido os preços para baixo tem sido a energia, portanto já não podemos dizer que está overpriced, não é? Como diz o outro. Pelo contrário, o nosso psíquico, não é? Está-se a habituar e a aceitar estes valores. Depois, o desemprego aumentou? Não. O desemprego não está a aumentar. Pelo que o consumo energético também não está a baixar. Vale o que vale. Para já, as coisas, vocês olham para a Oxy e dizem assim, se eu fosse bull, eu esperava pelo breakout, esperava pelo suporte. Viemos cá 2 vezes. Estamos aqui nesta zona de lateralização até aos 66,82, mas comparando esta com as tecnológicas, existe grande diferença? Não, honestamente não. Vamos lá ver se apanhamos aqui uma. Pode ser mesmo a Tesla. Não é? É a mesma coisa. Breakout, volta para baixo, está a testar suporte. Só que a Oxy já fez isto 2 vezes, a Tesla não. Vocês olham para uma Apple e dizem: a Apple está bearish? Não. Agora, o retracement potencial é trazer aqui novamente para a zona do breakout, certo? Ou seja, temos muita queda para acumular, caso seja isso que queira fazer. Caso contrário, é romper esta zona. A vela de hoje, aquilo que está a demonstrar é resistência, né? Rejeição na resistência, pelo que está mais do lado dos bears que dos bulls. Mas amanhã pode romper e voltar cá para cima. Tão simples quanto isso. É isto, bons negócios a todos e até amanhã. Até amanhã não, até domingo.